Olá pessoal, hoje eu trouxe para vocês como tema do nosso vídeo, da nossa websérie Segredos de Maquiador, os 5 piores erros que os maquiadores costumam cometer com muita frequência. Então fica atenta aí a todos os principais erros dos maquiadores para que você não os cometa e para que você seja aí, sem dúvidas, uma maquiadora ou um maquiador totalmente diferenciado dessa massa de maquiadores que nós temos hoje, né? Então, para você conquistar realmente o seu lugar, consolidar o seu nome, a sua marca no mercado de trabalho, nada melhor do que essas super sugestões. Bom, gente, o primeiro dos 5 principais erros que os maquiadores costumam cometer é errar no tom de base. Gente, esse é um erro muito comum, não só de maquiador profissional, mas as pessoas quando se automaquiam também erram muito na escolha da base. E isso é um erro gravíssimo, porque o que a gente tem que se atentar muito, e uma curiosidade até para vocês saberem, é que a pele quando ela está sem maquiagem, ela absorve a luz. Já a pele, quando está maquiada, ela reflete toda e qualquer luz que bate nela. Então, quando a maquiagem é refletida pela pele, né, quando a luz é refletida pela pele por conta da maquiagem, acontece de estourar, digamos assim, a luz do flash com muita frequência, né, com muita facilidade. Então, a escolha do tom da base é fundamental. É importantíssimo que seja exatamente o tom da pele da sua cliente ou o seu tom de pele, caso você não seja maquiadora profissional. Por quê? Porque uma pele maquiada, gente, por refletir luz, se ela tiver com um tom aí mais claro do que o tom de pele dela real, vai parecer com a luz artificial de uma máquina fotográfica, por exemplo, que ela tá 3, 4, 5 tons mais claro. Aí é onde fica aquele rosto super branco, super claro e o corpo mais bronzeado, que realmente não fica legal. A gente sabe que fica muito feio na foto, né? E se for uma foto profissional aí de um fotógrafo, vai dar bastante trabalho para ele tratar essa foto. Então o ideal é que a gente tenha muito cuidado com relação à escolha da base. Na hora de comprar a sua própria base, a gente sempre sugere que você teste com batidinhas nessa região, pegou um tom mais próximo, aplica com batidinha, sumiu a sua cor, ficou uma manchinha mais clara, mais escura, a gente sabe que tem que trocar. E o maquiador profissional, na hora que vai maquiar a cliente dele, também nunca aplica base na dúvida. Sempre pega, experimenta no tom do rosto da cliente, né, o tom mais próximo. Aplicou com batidinhas, ficou uma manchinha clara ou escura, experimenta outra do outro lado. E só quando você tiver certeza de que é o tom da sua cliente é que você vai passar no rosto inteiro. Então lembre-se sempre que esse é um dos erros mais comuns que os maquiadores cometem, então tome muito cuidado com isso. Outro erro bastante comum aí, dentro desse mesmo, é com relação a bases mais amareladas, né? Então a gente sabe que tem as peles que são mais amarelas, tem as peles que são mais rosadas, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o fundo de base que a gente utiliza, né? Então uma das coisas mais comuns que a gente vê por aí em fotografias, por exemplo, de Instagrams, de maquiadores, até maquiadores famosos, inclusive, é aquela pele amarela demais, né? Então cuida com as peles amareladas demais, que podem acontecer por 2 motivos. Ou a base, que é muito amarelada, numa pele mais clara, rosada, né? Que acaba ficando errado, dá uma diferença muito grande de estoa com relação ao restante do corpo da nossa cliente. E a luz também acontece bastante do pessoal, por conta da luz, deixar o rosto da cliente muito amarelado na foto. Então são os 2 motivos pelos quais isso acontece. Tome muito cuidado, principalmente com a escolha da base, seja para você ou seja para sua cliente. Às vezes acontece da gente colocar um tomzinho de base mais escuro que o tom da pele da nossa cliente. Nunca 2, 3 tons, é um meio tom a um tom mais escurinho. Quando aquela nossa cliente, né, chega no verão e aí ela tá com o corpo super bronzeado porque ela passa óleo de urucum no corpo, né? E aquele rosto mais branco porque ela passa fator de proteção 100 no rosto, né? Protetor pra cuidar. Então fica naturalmente muito diferente o tom do rosto e o tom do corpo. Aí é onde a gente coloca um tomzinho mais escuro que o tom real que o rosto dela está, para que fique com um pouco mais de harmonia, né, com o corpo dela, o restante, o pescoço, o colo, o restante do corpo. E aí a gente capricha no bronzer, né, para deixar aquele efeito mais bronzeada e tudo mais, e não dá diferença, por exemplo, com uma luz artificial do flash numa foto que ela venha tirar. Então é isso, gente, o primeiro erro e o mais comum que os maquiadores cometem é o erro da base. Atente-se a isso e não cometa esse erro jamais. Segundo erro mais comum
praticado aí, cometido, né, pelos maquiadores profissionais, é com relação aos contornos errados, né? Então, a técnica de contorno facial, ela serve para você criar uma harmonia maior nos elementos faciais, entre os elementos faciais, né? Proporcionando um efeito de rosto, né, uma ilusão de rosto mais delicado, mais feminino, né? E deixando, ele proporciona a ilusão ótica de que é maior ou menor o contorno, né? Quando a gente usa claro, escuro e tudo mais. Então, você deixa uma região do rosto menor, uma região do rosto maior e assim, dependendo da necessidade, a gente trabalha com contorno. Então, o contorno serve justamente para isso, para realçar a estrutura facial da nossa cliente, para deixar um rosto mais feminino e para criar aí uma harmonia entre os elementos faciais. Então, se a região da testa é um pouquinho mais proeminente, um pouco maior do que as outras áreas, o contorno serve para diminuir essa região e deixar ela com uma harmonia maior em relação ao tamanho das outras áreas. Se às vezes ela tem o rosto muito redondinho, ela queria dar uma afinada. Então, nessa região a gente vai afinar para deixar essa região com uma harmonia maior em relação às demais áreas. Então, é basicamente assim que funciona o contorno. E o erro maior dos maquiadores é achar que o mesmo contorno, aquele que a gente aprende às vezes no YouTube, é para todos os formatos de rosto. Mas todo mundo tem o mesmo formato de rosto? Não, né? E também a mesma personalidade, o mesmo gosto. Cada um tem o seu tipo de personalidade, de temperamento diferente, né? A gente tem que aprender a respeitar isso. Como assim, Ana? Vamos lá. Primeiro vamos falar de necessidade, certo? Se a gente vê que a cliente tem uma testa um pouco mais proeminente, um pouco maior em relação às demais áreas, obviamente a gente vai escurecer para a gente diminuir essa testa. Digamos que ela tem aquela papadinha que incomoda, que ela e tudo mais. Então eu vou escurecer aqui para tirar essa papadinha da profundidade e deixar com a ilusão de que o rosto dela é mais definido, mais desenhado. O nariz dela é um pouquinho mais achatadinho, né? Mais proeminente, né? Enfim. A gente vai afinar para dar a ilusão de que o nariz é mais fininho e deixar com uma harmonia maior em relação aos demais elementos faciais. É assim que funciona, só que o erro comum que a gente vê por aí é que o maquiador quer afinar tudo e aplicar contorno em tudo e escurecer tudo, independente de ser necessário ou não, porque não se pensa em relação à necessidade, né? Só o que se aprende realmente no YouTube e tudo mais, o que é muito comum hoje, e aí acaba aplicando aquele contorno em todo mundo. E aí o que acontece? O rosto que já é todo desenhado, todo definido, o maquiador vai e taca contorno aqui embaixo. O que vai acontecer? Ele vai aprofundar o que já é profundo e vai projetar o que já é projetado. Sabe aqueles pescocinhos de tartaruga? Que a pessoa fica, né, assim, o pescocinho de tartaruga é basicamente assim, a pessoa fica assim também. Então dá um ar de estranheza, fica feio mesmo na foto. Vamos lá, o nariz dela já é super fininho, aí o maquiador acha que todo o nariz precisa ser afinado e pá, afina o nariz dela. Aí vai afinar uma coisa que já é muito fininha, vai acabar proporcionando ao invés de um efeito de harmonia, uma desproporção, né, um ar estranho, um resultado esquisito no final da maquiagem. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos contornar, gente, somente onde realmente precisa. Então escurece só onde realmente é maior, onde é mais proeminente. Cuida com relação a isso. Outra questão que entra também na região do contorno que tem que se tomar muito cuidado é com relação a o que a sua cliente gosta, né? A personalidade, que eu falei um pouquinho antes, né? Que é com relação a cliente querer ou não afinar, né? Então tem pessoas, digamos assim, uma pessoa de pele negra. Uma característica de pessoa que tem a pele negra, muitas delas, é ter o nariz um pouquinho mais achatadinho. Mas isso é uma característica dela e muitas vezes ela gosta disso. E aí se você chega e pá, afina, porque você acha como maquiador que todo o nariz tem que ser fininho, ela vai se olhar no espelho e ela não vai se reconhecer, porque você tirou uma característica dela. Então não que a maquiagem esteja feia, mas você afinou o que não deveria, ou o que ela não gostaria que fosse afinado. Então vale você ver sempre o que precisa, diminuir e aumentar, né, proporcionar a ilusão de profundidade e relevo, e o que a sua cliente quer também que seja afinado ou não, né? Então pergunta para sua cliente, conversa com ela e você não vai cometer esse erro jamais, certo? Vamos lá. Bom, gente, próximo erro, né, o terceiro erro, super cometido, que é extremamente comum a gente ver por aí pelos maquiadores profissionais, é a questão de sermos maquiadores aí de produção em massa, né? Então hoje a gente está numa era de maquiadores, realmente é a tendência, querendo ou não, virou moda mesmo ser maquiador, né? Falando muito claramente, né? Uma linguagem bem popular. E aí o que acontece? Muitos maquiadores não se especializam em cursos, né? Tem formação e buscam conhecimento e atualização e tudo mais. E aí acabam fazendo muita maquiagem que vê no YouTube. Gente, no YouTube a gente aprende muita coisa válida, muita coisa importante. Eu até sugiro que você
pesquise bastante as fontes nas quais você está procurando informação no YouTube, porque assim como tem muita coisa boa, tem muita coisa errada também, que as pessoas aprendem coisas erradas e replicam, né? E aí vira uma bola de neve, todo mundo vai passando um pro outro coisas erradas e a gente vai colocando isso em prática, então tome muito cuidado com relação às fontes nas quais você busca informação no YouTube. Isso é muito importante. E aí o que acontece? Muitos maquiadores aprendem uma técnica somente num curso ou no próprio YouTube e saem replicando isso em todo mundo. Isso é um erro gravíssimo. Por quê? Porque cada cliente é única. Então, o que dá, às vezes, para o olho de uma cliente, não dá para o olho de outra cliente. O que uma cliente gosta, às vezes, a outra não vai gostar. Então, a gente tem que sempre aprender a respeitar a personalidade, o temperamento da sua cliente, saber que a gente não pode ser máquinas, né, de reproduzir maquiagem, fazendo aquela produção em massa e a sua cliente sair, né, suas clientes saírem todas com a mesma cara, desculpa o termo, né, da sua cadeira. Porque cada uma é única, tem um rosto diferente, um olho diferente, uma personalidade diferente. Isso tem que ser respeitado. Então, às vezes, uma técnica que você acha incrível, que fica linda, maravilhosa nas suas modelos, que você faz para produções e tudo mais, não é o que vai agradar essa cliente que você está maquiando. Então, vale a pena você perguntar para ela o que ela gosta, o que ela deixa de gostar, para saber exatamente a técnica que vai caber, que vai ficar legal e vai agradar realmente ela. Lembre-se sempre de que quem vai sair com essa maquiagem aí pra festa, pro evento para qual ela está se maquiando é ela e não você. Então a personalidade, a maquiagem está diretamente relacionada à personalidade. A personalidade que tem que ser impressa no rosto dessa cliente é a dela e não a sua. Então sempre respeite a sua cliente, jamais faça produção em massa, não deixe as suas clientes todas iguais, porque elas são únicas e especiais. Nenhuma é igual a outra. Então não cometa esse erro também. O quarto erro, e muito comum que a gente vê por aí hoje, é a questão do iluminador em excesso, né? Então é muito comum a gente olhar as fotos com as modelos, né, e clientes que parece que o maquiador colocou um holofote no rosto dela, assim, virado para a câmera e ligou na tomada. Gente, fica demais. Iluminador eu acho muito bonito, mas acho que tem se perdido um pouco a real função, a ideia da real função que nós temos do iluminador. Então toma bastante cuidado com relação a isso, porque iluminador estourado não é bonito, gente, tá? Se você for falar com qualquer fotógrafo profissional, ele vai confirmar que realmente quando você tira foto com o iluminador estourado, é muito difícil você trabalhar na edição dessa imagem depois. Principalmente porque os maquiadores costumam iluminar muito o rosto e não iluminam colo, né? Colo, ombros, braços. Então acontece da modelo ou da cliente tirar uma foto, por exemplo, e tá com aquele rosto mega iluminado e com a textura de pele, né? Totalmente diferente do corpo. Então fica o rosto iluminado e o corpo mais opaco. Uma textura totalmente diferente. Isso para fotógrafo tratar realmente é muito difícil. Então a primeira dica, se você vai iluminar rosto, ilumina também essa região aqui do colo, né, os ombros, né, enfim, o braço, se for fazer uma sessão fotográfica da sua modelo, para que tenha a mesma textura da pele e do rosto em relação à pele do corpo também. E cuida com o excesso. O iluminador realmente é bonito, eu adoro iluminador, eu acho que fica muito lindo, eu gosto. Só que cuida com excesso, porque o iluminador quando estoura não é bonito. Outra coisa que tem que se atentar também bastante, uma super dica, é com relação ao efeito que o iluminador dá, né? O iluminador dá relevo, então ele aumenta. Então se você colocar ali na linha de expressão, você vai multiplicar as linhas de expressão, porque o brilho em cima de linha de expressão faz parecer que tem muito mais do que realmente tem. Outra questão é que aumenta, então se você passar muito iluminador, digamos, um exemplo, no nariz, que já é bem proeminente, você vai colocar iluminador proeminente um pouquinho maior, tá, gente? Só pra você entender um pouquinho o termo aí, né? Se você passar no iluminador no alto do nariz, que já é proeminente, você vai fazer o quê? Você vai aumentar mais ainda esse nariz. E aí você vai causar um efeito estranho, vai ficar feio, não vai ficar bonito. Então o iluminador é igual queixo, né? Só pra gente deixar bem claro. Então, se o queixo da cliente é proeminente, ela é aquela cliente mais queixudinha, né? Vamos falar assim, com carinho da nossa cliente. E você coloca o iluminador, você vai aumentar um queixo que já é proeminente, que já é grande. Outra coisa que também não vai dar um efeito legal, não vai ficar bonito. Então, atente-se sempre ao efeito que o iluminador vai dar e cuide sempre com o excesso de iluminador. Não fica bonito. Na dose correta fica incrível, mas em excesso, gente, fica muito feio, fica over, não fica legal, o acabamento não fica bonito, a foto não fica legal. Então, assim, não cometa esse erro também, toma bastante cuidado. E o quinto e último erro, mais cometido por maquiador profissional também, que a gente olha muito em rede social por aí, são os cílios postiços maiores do que os olhos da nossa cliente. Gente, isso é
tão comum, né, a gente olhar aquela foto daquela maquiagem linda, maravilhosa, pele iluminada, olho super esfumado e aquele cílio postiço que acaba aqui, né? Então o que acontece? Quando o cílio postiço passa além do olho da sua cliente, você não corta ele, o que vai acontecer? O olhar da cliente vai ficar tristonho, vai ficar caído, né? Ainda mais agora que tá a era dos cílios postiços, aquele efeito mink, né? Que são aqueles cílios maiores, mais cheios, né? Com acabamento bonito e tal. Eu acho particularmente lindo, eu adoro cílio postiço, né? Dá pra ver que eu realmente não fico sem. Então, gosto também desses cílios maiores para as produções das minhas modelos, das minhas clientes e tal. Só que, gente, o cílio maior, ele vai deixar o olhar da sua cliente caído e vai acabar literalmente com a sua maquiagem. Então, assim, cílio maior do que o olho detona qualquer maquiagem. Então, corta, gente, não tenha pena de cortar. Tem gente que às vezes compra o cílio e paga um pouquinho mais caro e aí tem medo de cortar, tem dó, porque às vezes quer reutilizar mais vezes, né, e tudo mais. Só que na fotografia fica muito feio o cílio maior do que os olhos, tá? Fica, como eu falei, destrói com a maquiagem. Então, uma super dica pra você é: atente-se sempre ao tamanho do cílio postiço do seu cliente, corta ele bonitinho do tamanho do olho dela e você pode ter certeza de que o resultado da sua foto vai ser lindo, maravilhoso, sua produção vai ficar incrível, ok? Então, essas foram as super dicas que eu tinha reservado, né, para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito e espero que vocês não cometam esses 5 erros aí super comuns que muitos maquiadores, inclusive maquiadores de renome, cometem. Então cuidem bastante, atentem-se sempre, atentem-se a essas dicas que eu dei pra vocês hoje. Me conta aqui embaixo qual foi a dica que você mais gostou e se tem algum erro desses que você cometia e a partir desse vídeo não vai mais cometer. Então comenta aqui embaixo pra eu saber, vou interagir com você, vou adorar ler o seu comentário e quem sabe a gente não comenta aí também mais pra frente. Como tema, não usa como tema o seu comentário, né, a partir de uma sugestão que você venha dar, de futuros vídeos que você queira ver no canal. Então, espero os seus comentários. Se você gostou do vídeo também não esquece de dar já o seu joinha, que ajuda bastante na divulgação do meu trabalho e, logicamente, para eu saber que vocês estão gostando desses vídeos, para que eu possa trazer mais vídeos com esse mesmo tema para vocês, ok? Então, um super beijo, obrigada por acompanharem o vídeo até o final. Não esquece de seguir as redes sociais também, @AnaPaolaMakeup em todas as redes sociais, a gente se vê por lá. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!